Olá, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bom, pessoal? Tivemos aí um pequeno atraso, problemas técnicos, coisas que acontecem. Hoje falar aí um pouco sobre poder pessoal, como a gente pode despertar isso em nós, pois ele está latente. E eu trouxe uma convidada super especial, a Ana, aguardando ela chegar aqui para a gente poder trocar, né, as nossas experiências, falar um pouco sobre essa espiritualidade, sobre a meditação, sobre esse poder que todos nós temos e que precisa ser usado. Todos nós temos. E vocês meditaram hoje? Meditação é uma prática. E ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, um momento extremamente tenso, angustiante, que nos sufoca, literalmente. Mas que a gente vai precisar aprender a lidar com ele, né? Como que a gente pode amenizar esses efeitos. Mas isso tudo a gente vai, né, se adaptando. A vida é assim. Cada um dentro da sua experiência, cada um utilizando das suas ferramentas, né? Não importa qual seja o caminho que você siga, se você tem religião ou não, se você tem fé ou não, importa. O importante é você se sentir feliz. O pessoal está aí chegando. Obrigado aos amigos que estão aí, se fazendo presentes nesse momento que é precioso, esse momento que é único. E não há nada mais importante, mais precioso do que dedicarmos o nosso tempo a alguém, a nossa atenção, pois esse momento nunca mais vai se repetir. Esperar mais um pouquinho. E a Ana está chegando. A Ana é uma pessoa incrível, uma energia assim, maravilhosa. Dentro de instantes, estaremos aí, eu e Ana, para conversarmos sobre esse poder que nós todos temos. Ana! Olá, tudo bom, Cláudio? Tudo ótimo. Ficou tensa? Pois é, né? A gente sempre fazendo as suas. Eu nunca tenho uma boa experiência com a internet, mas Não, pois é. E entra na questão, né, que é um dos assuntos que a gente vai tratar, que é sobre o controle, né? Nós achamos que temos controle de alguma coisa, não temos controle de nada. exatamente. E assim, mesmo tendo feito todos os testes, estava aqui, já fiz a minha prática meditativa antes, né, para me integrar, tudo pronto. E aí, eu que gosto de ser pontual, fui lá, conectei, de repente não tinha lá o ícone ao vivo. Eu falei, meu Deus, não estou acreditando. Mas respirei fundo e vamos embora. Por isso que eu mandei a mensagem para você, relaxa, respira fundo, que vai. Acho ótimo quando essas coisas acontecem, assim, essas sincronicidades da vida, né?
só Sim, provam pra total. gente que realmente a gente não tem controle do mundo externo. Então a gente tem que saber controlar o nosso mundo interno e Sim. lidar. Só, é como a gente reage a eles, né? Porque se fosse em uma outra época, provavelmente eu já estaria irritadíssimo com isso, né? Estaria nervoso, porque eu ia começar a achar que estava todo mundo também nessa mesma sintonia, com raiva, né? Ansiosos. E, na verdade, eu não tenho como controlar o que os outros vão achar, vão pensar. O que eu posso fazer é como eu lido com essa emoção. Então é aí que a gente vai, né, vai se acertando. Bom, É. Ana, depois vou me apresentar para quem está chegando aí, não me conhece, e vou primeiro pedir para você para se apresentar, falar um pouco sobre quem é a Ana. Então, gente que está chegando, boa noite, sejam bem-vindos todos. Eu sou a Ana, tenho, como todos nós, temos muitas camadas. Eu tenho um perfil que eu falo sobre mitologia, espiritualidade, a integração do nosso poder pessoal e como que a gente pode levar uma vida mais integrada, mais holística. Também tenho um podcast, na Mastreta Podcast, que eu com as minhas amigas também falamos sobre como é essa busca da paz de espírito entre uma treta e outra, porque a vida é sobre isso, né? A gente não pode perder o bom humor, não pode perder o jogo de cintura e também não pode controlar as tretas que aparecem aí no caminho. Cabe a nós continuar na nossa busca. Sou uma grande fã de perguntas grandes sem respostas simples, né? Então eu acho que é por aí, em vez de me definir assim com o que eu trabalho e tudo mais, que eu acho que é uma eterna mudança, né? A gente também vai falar sobre isso, sobre como a impermanência é a única constância da vida, né? Tudo vai mudando o tempo todo e a gente tem que aprender a dançar essa dança. Eu acho que o grande gabarito que a gente tem para falar de alguma coisa é a nossa própria existência. São as nossas descobertas de ir existindo e descobrindo e compartilhando o que a gente descobre nessa jornada aí, que é tão solitária, tão individual, mas que ao mesmo tempo a gente pode seguir sozinho junto, de alguma forma, né? Beleza. E falando em sincronicidade, a gente, né, se conheceu nessas redes sociais, de alguma forma houve um alinhamento planetário para que a gente, né, se conhecesse e pudesse estar aqui hoje batendo esse papo. E as incertezas é que tornam tudo possível, né? Porque se a gente tivesse certeza que não seria possível fazer essa live hoje, nós nem tentaríamos, não iríamos nos preparar, né? Bom, para quem não me conhece, está chegando hoje a primeira vez aqui na minha página, eu comecei minha vida na área comercial, né? Sempre trabalhei com vendas, metas, sempre cercado de pressão externas e internas, porque as cobranças elas acontecem, né, o tempo todo, né? Então a gente está ali, né, sendo levado no limite. E muitas vezes as pessoas gostam dessa palavra resiliência, né? E a resiliência ela é muito delicada, porque assim, é você andar no fio da navalha. Porque a resiliência, quando ela extrapola, você vai sofrer as consequências, né? E eu sofri essas consequências. Então, depois de quase 20 anos trabalhando na área comercial, números, né? Mas de qualquer forma eu trabalhava com pessoas e sempre gostei disso. Sempre tive muitos amigos, mas tinha alguma coisa lá no fundo que dizia para mim: esse não é seu caminho. Sempre fui um cara ligado à espiritualidade, sempre gostei disso, sempre tive isso muito vivo na minha vida. E até que chegou um momento de ruptura, né, com a morte do meu pai, né, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E foi dentro das terapias holísticas que eu acabei me encontrando para melhorar, para amenizar, equilibrar essas questões, né? Foi o que me ajudaram a sair
desse beco sem saída que muitas vezes a gente acha que não tem saída. Verdade é essa, né? Então, foi preciso viver, né, essas experiências, foi preciso viver essas terapias para começar a trabalhar. Porque, Ana, talvez, né, você também tenha passado por algumas situações que, assim, a gente quando vai para um despertar, vai para assim, a gente descobrir o nosso propósito de vida, na maioria das vezes, ou pelo menos eu não conheço ninguém que tenha assim despertado bebendo champanhe na Grécia. É sempre um momento é sempre um momento caótico, é sempre um momento de catarse, porque nós quase sempre preferimos, né? Nós nos identificamos com o sofrimento. Né? O sofrimento nem quer mais estar ali com a gente, mas a gente se agarra a ele, não, vem aqui e tal. Então, a gente precisa dessa ebulição para que a gente, né, possa despertar. E assim, e você, como é que foi essa questão, né, a sua carreira profissional, quando você começou com essa coisa, né? Eu vi lá, essa podcaster aí, essa bruxinha. Pois é, bem bruxônica, né? Eu falo que é bruxaria intuitiva. Mas eu acho que eu me identifico muito com a história que você está contando e eu acho que todo mundo pode se identificar, né? Porque crise, eu sempre falo, crise também é oportunidade, né? E não de uma maneira empreendedora de se falar, ai, vejo uma Sim, oportunidade na crise. Não, mas é porque a crise mostra os nossos pontos fracos, aonde a gente está deixando de lado, o que, que a gente não está fazendo, né? O que está faltando. E eu acho que chega um momento em que a gente tem que ter essa fé de acreditar que se você buscar ou se você criar, que eu gosto muito, eu estou trocando esse termo, em vez de você buscar respostas, você criar respostas, né? Porque tem a ver com essa conexão com algo, com o seu próprio poder de criar as soluções, de criação mesmo. E eu acho que você tem que ter essa fé de que se você estiver nessa procura, vai se traduzir no mundo exterior. Se você tiver, se a sua procura for traduzir a sua vida interior para você existir plena no mundo, existir plenamente, indesculpavelmente, sem abaixar o volume da sua existência em nenhuma parte, você confiar que isso vai reverberar de volta, que essa ação vai ter uma sim, reação. E eu acho que comigo foi assim também. Eu fiz escolhas na minha vida em que eu confiava que se eu buscasse as coisas certas, se eu fizesse tudo muito direitinho, eu ia ter a resposta. E eu fui descobrindo que não tinha, porque tinha um buraco, tinha uma coisa que estava faltando. E ao mesmo tempo tinha alguma voz interior me guiando. E aí, quando eu passei a dar espaço para essa voz, que parecia tão baixa, que parecia tão indecifrável, ela foi ficando mais alta, ela foi ficando mais compreensível, e eu fui encontrando maneiras de realmente fazer, dar um corpo para esse mundo invisível, para essa energia invisível. E eu acho que é isso que eu tento fazer, e eu acho que de alguma forma é isso que todos nós tentamos fazer, estando em um lugar ou outro, né? Na última live que eu estava fazendo com uma amiga minha, a gente estava fazendo sobre fases da Lua, eu trouxe o mito de Perséfone e eu chamei a atenção para o momento em que, quando ela vai para o mundo avernal, né, ela é uhum, raptada por Hades. Lá ela vai descobrir ser a rainha do mundo inferior, né? Ou seja, ela vai descobrir o seu poder. Mas para ela fazer essa descida, para ela encontrar o seu próprio poder, foi num rapto. Porque todas essas transações, todas essas culturas nunca são planejadas, né? Nunca são, como você não, falou, tomando champanhe em Paris. Não tem isso. A gente vai raptada, a gente vai na ruptura, a gente vai na loucura, a gente tem que fazer dar certo. E eu acho que até isso traduz muito o momento que a gente está vivendo coletivamente, né? Individualmente, a gente tem esses momentos na vida, mas agora, coletivamente, a gente está passando por uma fase de ruptura.
E aí, claro, dá medo, sim, dá desespero, dá ansiedade, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente lida com um dia de cada vez. Mas também uma oportunidade da gente olhar para o nosso mundo interior, ver o que que nos mantém de verdade, né? Tudo que a gente achou que nos mantinha, não nos mantinha porque tudo acabou e a gente continua aqui. Então, eu sim, acho que é uma oportunidade para a gente reavaliar o que que nos mantém. E uma vez que a gente conseguir descobrir isso, a gente honrar isso na vida que a gente constrói, né? Eu acho que essa é sim. a tarefa humana, né? É, Descobrir o que que nos mantém interiormente e honrar isso na nossa construção externa de vida. Uma vida que caiba a nossa vida interior. sim, total. E a gente acaba não se ouvindo, né? A gente não ouve essa voz por esse barulho interno que nós causamos. Porque estamos o tempo inteiro, né, fazendo projeções, criando expectativas, né? E esse excesso de futuro é o que traz essa ansiedade. E nós alimentamos essa ansiedade. Por isso que dentro da meditação, e eu trabalho numa linha, né, do mindfulness, né, uso os conceitos do mindfulness, né, para conduzir as minhas sessões, eu procuro, eu fortaleço e insisto na questão do agora, sabe? A nossa vida ela não acontece em nenhum outro lugar que não seja no agora. É esse tempo que nós temos, Uhum. sabe? Porque a conversa que nós tivemos um pouco mais cedo, ela já virou passado, né, Ana? Ela não existe mais. A gente vai buscar ela no histórico, né? Mas essa conversa ela deixou de existir. Então, a gente está sempre se projetando. E é algo que eu acho assim é fundamental para vivermos esse poder, para a gente, né, despertar esse poder, é o quê? Eu falo pela experiência, né, que eu tive. Que foi o quê? Primeiro, precisa saber o que não se quer mais na vida. O que eu não quero mais na minha vida, né? É o autoconhecimento, é o olhar para dentro. É você ver como é que está a sua vida em volta, porque o que está do lado de fora é apenas um reflexo do que está dentro, né? Então, se a sua vida está confusa, se nada está fluindo, é porque internamente você tem coisas a serem trabalhadas. E aí você precisa olhar para dentro. E a vida, ela de alguma maneira, ela vai te conduzindo, vai te dando sinais de, olha, fica atento, olha e tal. Mas se você não é aquele aluno aplicado, a vida ela vai te abraçar e vai te jogar no chão. Não tem jeito, né? Então, assim, defina o que você não quer mais da sua vida. E Uhum. aí sim, você vai decidir o que você quer da sua vida. Porque foi o que eu fiz. Porque eu fiquei num limbo que era entre a carreira profissional, tradicional, vamos dizer assim, em que eu era supervisor de franquias e estava, né, tentando continuar nessa linha. Mas pelo chamado, pelo despertar que já tinha tido em mim, eu queria trabalhar com terapia holística, sabe? Então, quando eu comecei a estudar os cristais, a trabalhar com cristais, é porque eu já tinha, sabe, feito isso em mim, sabe? Um grande amigo, Marcelo, um beijo para ele, do Pedra Mística, sabe? Foi um cara que foi fundamental com a sua experiência, com a sua expertise, que me ajudou, me botou para cima, né? E aí eu fui trabalhar com isso. Então a meditação ela me ajudou e aí eu fui trabalhar. Então eu fui sempre, né, experimentando. E quando eu vi que assim, cara, eu não quero mais trabalhar como supervisor. Eu não quero mais essa linha. Eu estava no meio de um processo seletivo, sabe? E eu simplesmente parei, mandei um e-mail e falei assim, olha, eu agradeço, sabe? Uns poderiam até me chamar de louco e tal, mas se eu continuasse, Ana, eu ia adoecer. Ia voltar a ter problemas que eu já tive. E eu não queria mais isso para mim, sabe? Eu queria algo que realmente tivesse significado, algo que me trouxesse prazer. Porque é lógico, o dinheiro, eu sempre digo, o dinheiro é importante, o dinheiro é uma energia neutra. Você faz com o dinheiro o que você quiser. Então, Uhum. eu sabia que o dinheiro ia acontecer, sabe? Ele ia vir. Mas primeiro você tem que ter esse propósito. Porque se eu começasse a um trabalho, com um trabalho holístico, um trabalho de cuidado com o outro,
pensando apenas no retorno financeiro, aí eu nem estaria aqui, sabe? Uhum. Porque alguma coisa dá errado. Então, quando eu vou às empresas, né, para falar sobre a meditação, para apresentar esse projeto que aí eu acabei desenhando e tal, eu não tento tirar as pessoas das suas funções, né, nem convertê-las. Eu tento é o quê? Despertar nelas, sabe? É o seu propósito. Então, assim, se o seu propósito, se você quer estar feliz fazendo o que você faz, então, meu amigo, faça, esteja inteiro nisso daí. Porque senão, Ana, a gente fica lá e cá. E aí, quando eu decidi que não queria mais ser supervisor e trabalhar com terapia holística, trabalhar com meditação, pronto, as coisas aconteceram, sabe? O universo ele se move de uma maneira impressionante, sabe? As portas foram se abrindo. E eu acho engraçado, sabe o quê? Que empresas que eu há um tempo atrás eu mandei currículo, que eu não passei entrevista, hoje eu trabalho, já fiz trabalho e eles nem sabem. Uhum. Não me aceitaram daquela vez, mas agora eu estou chegando aí, entendeu? Então, mas você vai com outra, sabe, outra alegria, sabe? Eu acabei com aquela síndrome do domingo, de no final do dia tocar a musiquinha do Fantástico, entendeu? E, nossa, amanhã é segunda-feira. Não, pelo contrário, sabe? Todo dia para mim é um dia feliz, sabe? E Uhum. lógico, eu tenho meus altos e baixos, eu também, sabe, fico triste, eu também, sabe, tenho os meus momentos difíceis. Eu não sou nenhum iluminado, não tô, sabe, nesse patamar de Dalai Lama, não. Só que eu fui tirando algumas coisas que eu não queria mais da minha vida, sabe? E você, no seu dia a dia, como é que é isso, entendeu, sabe? Como é que são as suas segundas-feiras, Ana? As minhas segundas-feiras são muito parecidas com os meus domingos e com as minhas terças-feiras. Porque eu acho que é exatamente isso, né? Quando você vive pleno a sua potência, né? Quando você se coloca inteiro em tudo que você faz, mesmo que não dê certo, mesmo que você fique estressado, cansado, porque é o que você falou, ninguém Sim, aqui normal. é iluminado, vive um Buda em cima de uma montanha, Sim, imune aos estresses da vida e aos problemas da vida e às tristezas, enfim. Mas quando você se coloca plenamente e confia nessa vibração, você também confia no retorno que o universo te dá, né? Eu fico pensando total. muito em você, uma vez que você abre os ouvidos para a linguagem inexata do universo, né? Porque o universo está falando com você o tempo inteiro. Só que a gente, o ser humano é um bicho tão apegado, tem uma ilusão de controle tão fica focado querendo fazer o nosso plano da quando a gente tinha que estar mais fluido, dançando ao som dessa música que o universo bota, né? E às vezes Sim, eu fico pensando muito nisso. E assim, eu tô falando para você agora, eu sei disso. Mas também tem dia que eu tô tão apegada, que eu tô tão focada, que eu tô tão assim, que eu mesmo esqueço disso. E aí eu falo, nossa, como que há 20 minutos atrás eu tava fazendo uma meditação, tava plena, tava tranquila com o que eu tinha colocado no mundo até hoje, né? Porque eu sempre falo muito disso, de que se você fosse morrer agora, nesse momento, você ia ficar satisfeito com o que você fez, com o tempo que você teve? Claro, ninguém quer morrer por enquanto, né? A gente claro. quer fazer muito mais. Mas com o tempo que você teve, você está satisfeito com o que você fez? Ter essa sensação de que sim, de que com o tempo que você teve, você fez o melhor que você podia para existir pleno, é a sensação apaziguadora. Mas realmente, no segundo seguinte, passa e você já tá, meu Deus, eu tenho que resolver a minha aposentadoria agora. Se eu não resolver a minha aposentadoria hoje, nada mais vai dar certo na minha vida, sabe? A gente entra nos loopings porque é da natureza humana, a gente é muito apegada, a gente tem que aos poucos, fazendo exercício mesmo, lidar com esse Sim, desapego, porque sem dúvida nenhuma, a gente só tem o agora. O passado já foi, o futuro ainda não existe. A gente só não tem o existe. agora. E falar parece muito fácil, né? Porque a gente é ensinado a se preparar sempre.
E essa sim, dicotomia da teoria com a prática, né? Na teoria a gente fala um monte de coisa, mas na hora de traduzir, eu falei, eu sei das coisas, eu sei, mas será que eu entendo? Será que eu internalizei isso de verdade? será que eu quero? Será que eu quero de verdade? Ou será que eu estou tão apegado numa vibração de dor, de sofrimento, porque é isso que eu conheço? E o que eu não Sim, conheço, o novo, é tão assustador. Mesmo que esse novo seja uma parte minha, seja eu mesma, né? Seja um sim. mundo É porque interior. e a gente acaba se prendendo ao sofrimento, porque esse sofrimento que a gente se apega é um sofrimento familiar. Então eu já sei como ele é, eu já sei onde é que dói e como que eu vou saber tratar esse sofrimento. Então eu evito o novo, seja o que for, é um trabalho, é um relacionamento, sabe, é uma mudança de casa, porque isso, o novo traz a incerteza. O novo é um mistério, eu não tenho controle. Como é que isso vai ser? Então eu prefiro, né, me apegar a esse sofrimento. E essa questão que você levantou de, eu falo, mas será que é isso que eu quero? Né? É esse sentimento? Aí é que eu coloco a questão da tríplice pureza, que eu aprendi com um professor de meditação. Que, assim, eu tenho que estar em sintonia com o que eu penso, com o que eu falo e com o que eu faço. Se você estiver fora de um desses três, você vai patinar, você vai sofrer, você vai gerar sofrimento, porque inconscientemente você deseja uma coisa, mas você fala outra e age de uma outra forma. Então, não dá. É esse momento em que a gente precisa olhar para dentro. O que eu quero da minha vida? Sabe? O que é importante? O que é essencial? Eu vejo Uhum. muito, né, nas aulas e tal, né? Porque sempre rola um bate-papo antes da prática e acaba tendo alguma coisa, né, depois. E eu vejo as pessoas também me mandam mensagem falando sobre a questão do tempo, né? Porque elas não têm tempo para nada e tal. Aí eu brinco e falo assim, olha, para começar, o tempo é uma ilusão, tá? E assim, tempo é uma questão de prioridade. Porque Uhum. quantas vezes, né, nós cariocas, principalmente, a gente fala assim, vamos marcar um chopp, né? E esse chopp nunca sai, né? Agora estamos, olha, depois da quarentena a gente marca. E não vai acontecer, né? Uhum. E tantas pessoas queriam, estava no trabalho. Eu queria tanto estar em casa agora. Eu queria chegar cedo para, sabe, estar mais tempo com a minha família. Pois é, meu amigo, agora você está aí cara a cara com a sua família. Como que você está lidando com isso? Então, tempo é uma questão de organização, tempo é uma questão de prioridade. O que eu priorizo, eu dou atenção, eu vou lá, eu faço. E o tempo é instante. É por isso que ele é tão precioso. Então, se eu estou aqui com você, imagina, a gente está aqui nesse bate-papo, e aí quando você começa a falar, eu estou dando atenção a uma outra coisa, estou fazendo uma outra coisa, estou pensando em 1 milhão de coisas. Poxa, esse tempo não vai voltar. Por mais Uhum. que a gente faça, Ana, lives semanais, cada live, mesmo que seja o mesmo assunto, serão diferentes. É. Quando eu vou fazer, né, dar uma aula, eu levo um tema e aí, às vezes, eu tenho 5, 6 turmas direto de meditação com o mesmo tema. Cada prática flui de uma forma. Assim, eu não tenho um script, eu tenho pontos em que eu uso como base, né, como âncora ali, mas eu deixo fluir, sabe? Aí eu aproveito essa questão da minha espiritualidade, né, da sensibilidade, porque tem vezes que, assim, eu chego com um tema, mas a energia que chega na sala, das pessoas que estão entrando ali, de repente vem aquela voz, entendeu? Vem um guia e fala assim: olha, o tema tem que ser esse. Total, que é saber ouvir esse ouvido inexato do universo, né? Claro, Todo tempo eu sabe? acho ótima, porque eu sempre falo que o tempo é a maior ilusão de controle. O tempo que a gente usa para marcar as coisas, o tempo do relógio, do calendário, realmente não existe. É né, Kant falava que
cultura que o ser humano criou. Mas assim, a Sim, realidade, o único tempo que existe é o tempo natural. 12 horas, né? A noite dura o tempo que a noite tiver que durar. para reconectar. Oi, Ana, tá me ouvindo? Ana, não ouço você. Você consegue me ouvir? Não, sem som ainda. Tá, beleza. Então, gente, vou convidar a Ana novamente aqui, tá? Só um minutinho, enquanto ela se reconecta. Ana daqui a pouco está retornando. Já aceitei ela aqui. Opa! Voltando. Oi, voltou. Vamos lá. É, Então, mas a gente estava falando dessa coisa da ilusão do tempo, do né? Que o tempo. único tempo real é o tempo da natureza, o tempo dos ciclos das 4 estações, do dia, da noite. E esses não são tempos fixos, né? A noite dura o tempo que ela tiver que durar, não dura 12 horas. A gente que inventou esse horário de relógio, né? Sim, Então, quem disse que a gente não pode? Como assim você não tem tempo para você, né? Como assim você não tem tempo para fazer o que você precisa fazer por você? Eu acho que isso também é um apego, porque para a gente se sim, voltar para dentro, a gente precisa abandonar por um minuto que seja o mundo de fora, o mundo da matéria, esse mundo exterior, que nos dá uma segurança ilusória também, mas dá uma segurança. Então, encontrar o nosso poder pessoal, o primeiro passo é se voltar para dentro. Para se voltar para dentro, tem que se aprender a andar no escuro, né? sim. Então, a gente vira uma criança novamente, aprendendo a lidar com os medos do que pode surgir no escuro. E a criança tem muito para ensinar para a gente, né? Porque a criança ela é perseverante, ela cai o tempo todo até ela conseguir o equilíbrio e mesmo assim ela vai caindo e vai levantando e vai andando e chora e levanta. E isso traz um ensinamento profundo que a gente não percebe, porque a gente já numa fase adulta e tal, a vida derruba, a gente provoca isso, porque a verdade é a seguinte: não adianta querer colocar a culpa na vida. Essa vida que eu falo são as consequências dos nossos atos. É o que nós fazemos e o universo ele é ressonância, então o que eu faço eu vou receber. Não tem jeito, isso aí é matemático, não tem como fugir disso. Por mais que você não aceite, né, é o que acontece. E a gente chega a uma questão de equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio na nossa vida, seja ele, né, dentro do que você está fazendo. É no seu trabalho, nas relações, com o que você come, com o que você bebe, porque quando você começa a encontrar esse equilíbrio, você começa a raciocinar melhor sobre as questões. E a meditação, ela é uma ferramenta maravilhosa, né, milenar, que está aí à nossa disposição. A meditação, e muitos meditam sem saber que meditam, né? A atenção plena, ela acontece.
E você tem a meditação, a prática formal, que é quando você tem ali o seu espaço, aquele horário, né? E aí você se coloca na posição X, põe a sua musiquinha que quiser e tal, e medita por um tempo determinado. Mas tem a meditação informal, sabe? Porque você pode estar fazendo uma atividade, seja ela qual for, mas se você está fazendo essa prática, né? Executando essa tarefa, mas inteiro ali, você está meditando. Por quê? Quando você, digamos, você vai definir a pauta, né, numa live, mas se você está ali concentrada nessa pauta, no que você vai falar, né, no que pode deixar de fugir, você simplesmente você isola toda aquela questão de futuro, de preocupação com os problemas de amanhã, né, e com aquele passado que talvez esteja trazendo, sabe, uma memória ruim, triste, um saudosismo, né? Porque a gente fica, caramba, pô, saudade de ir pra praia, saudade por de sair. Lógico, é natural que a gente tenha isso. O que nós não podemos é ficar presos a essas memórias, porque aí você começa a comparar com o momento agora, né? E aí essa comparação gera sofrimento. Aí é que tá. Esse é o grande, a grande sacada, né, do desapego, é tentar controlar esse mundo exterior, que a gente não tem controle. O Uhum. que a gente pode fazer é restabelecer uma conexão interior e, com isso, restaurar um fluxo livre de energia. Essa é a grande sacada. Às vezes a gente fica buscando, é por isso que é a diferença entre você buscar e criar uma resposta, né? Sim, Buscando resolver as coisas ou buscando respostas, na verdade você não tem controle sobre esse mundo exterior. Uma vez que você consegue assumir o desafio de caminhar no escuro, de se conectar com você mesmo, de se voltar para dentro, o que você está fazendo automaticamente é restabelecer dois polos, o externo e o interno. E uma vez que você tem dois polos, você está criando um fluxo livre de energia. E agora que essa energia pode caminhar livremente no seu mundo interior e no seu mundo exterior, você deixou de ficar doente. Você deixou de sim, ficar neurótico. A neurose é essa doença de você ficar fixado em um único polo, em uma única coisa. Então, se você só trabalha, só pensa na matéria, só vai para o lado de fora, você fica fixado e você não permite esse fluxo de energia. E a sim, gente vive num mundo neurótico, doente, que estimula justamente esse tipo de excesso. sim. E todo Então, a excesso gente esconde tem uma falta. todo excesso provoca uma falta de nós mesmos. Na verdade, a gente Sim, fica com falta de nós mesmos, de olhar para dentro. E aí que entra a meditação, que é uma das possibilidades de se voltar para dentro, mas uma possibilidade maravilhosa, porque ela requer nada. Você pode usar uma música, você pode usar uma música, mas você só precisa, no final das contas, de você mesmo, da sua própria capacidade de se enxergar. Isso é tão sim. potente. Total. Eu, assim, as pessoas me pedem, né, indicações de aplicativos para meditar. E eu não tenho problema nenhum em indicar, mas eu sempre ressalto a questão do apego. Porque se você esquecer seu celular, você não vai meditar. Se o celular estiver descarregado, você não vai meditar. E você só precisa de você e a sua respiração para essa prática, né? E a gente, onde quer que esteja, a gente pode meditar. E esse olhar para dentro, né? Essa busca por esse equilíbrio de se ouvir é o que desperta, né, esse nosso poder pessoal. Né? Isso que foi a nossa chamada para a live. Porque quando você começa a olhar para dentro, você começa a olhar, você começa a iluminar as suas sombras, né? Isso dentro da psicologia, né, fala sobre isso, Jung, né? Iluminar as Uhum. suas sombras. Porque para você poder realmente, de fato, expandir, você precisa se curar. Você precisa olhar para dentro, Uhum. ver no que precisa melhorar. E aí você se encontra. Porque às vezes você vem de um modelo, né, encaixotado, né, de fazer uma faculdade X, que muitas vezes é pressão da família, do pai ou da mãe, e aí você faz aquilo porque acabou fazendo, mas não se sente realizado. E você tem tantas coisas ali, né? Eu, quando fiz meu mapa kármico, né, com a terapeuta maravilhosa Solange, né, a Sol, ela viu no meu mapa
que assim, o que era menos favorável era a área comercial, vendas. Né? Eu falei assim, ah, só, que bom, né? Eu vi isso agora, aos 40 anos, né? E o que tinha assim de favorável, né, o que tinha ali para realmente expandir era a questão das terapias, era o ensinar, né? Então, para os cursos que eu quero dar agora e tal, isso tudo é favorável por quê? Porque isso está em mim, é o meu poder pessoal. Então, é o Uhum. que eu assim convido vocês que estão aí nos ouvindo e tal, nos assistindo, olhe para dentro, comece a buscar esse poder que está latente em você. Avalie como é que você está dentro do seu trabalho, se você não está trabalhando, né, o que você está fazendo com a sua vida e com o seu tempo. Porque muitas vezes, né, Ana, a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu era feliz e não sabia. Só que amanhã, mais lá na frente, você vai olhar para esse momento agora, que você se acha a pior pessoa do mundo, e vai também dizer: nossa, eu era feliz e não sabia. Você apenas não tem consciência, mas você é feliz. É. E eu acho que tem uma palavra que você usou que eu acho muito boa da gente trabalhar, que é equilíbrio. Às vezes a gente busca estabilidade, só que a vida não tem estabilidade nenhuma. A gente tem que buscar o equilíbrio. E equilíbrio é uma dança. O equilíbrio é movimento. A estabilidade estagna, prende a gente, deixa a gente imóvel. A gente não consegue ir para frente, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue experimentar outras possibilidades se a gente estiver estável. Nada é estável. O rio mais Nada. estável ele está correndo. A gente vai para Heráclito. O rio nunca é o mesmo rio duas vezes. Vida é movimento, sabe? Sim. Vida é movimento. A gente não pode tá nessa ilusão de buscar algo estável, como se fosse uma segurança. Eu estou lembrando agora que tem uma frase do Rudolf Stein, da antropologia, que ele fala: é, isso faz parte do que precisamos aprender nessa era. Viver com total confiança, sem nenhuma segurança na existência. Isso para mim é tão poderoso, porque a gente acha que é sinônimo segurança de confiança, mas não é, né? Segurança também é uma ilusão. Você não sabe se você Sim. vai acordar amanhã, você não sabe se você vai respirar daqui a 2 segundos. Não existe nada seguro. Você tem que aprender a viver com confiança. Confiança da ajuda, ele depois continua, né? Da ajuda equânime do mundo espiritual, que não é nem boa nem má, mas Sim. o mundo espiritual tá aí dizendo as coisas pra gente, né? Os recados do universo. Cabe a gente escutar, não ficar fixado no plano que a gente tem, como Sim. você trouxe, né? Tipo, nossa, eu queria trabalhar com vendas, eu tava lá, fiquei 40 anos e focado naquilo, quando o universo com certeza estava te mostrando cristais, estava te mostrando Sim. meditação, estava te mostrando reiki. Então a gente abriu os olhos e os ouvidos para esse mundo invisível que está comunicando com a gente o tempo inteiro. Eu tenho certeza que qualquer aqui essa conversa Claro. pode lembrar de um momento em que sentiu um sinal e que teve uma escolha, achar que era uma besteira, que era melhor continuar com o plano, ou seguir esse faro, essa intuição. Só que confiar na nossa intuição é muito difícil, porque a gente vive num mundo em que não valoriza a intuição, que não valoriza o mundo invisível, Sim. que não ensina pra gente que o nosso poder, que intuição é confiança no seu poder interior. Total. Eles não ensinam pra gente que isso é valioso, que isso é um asset, que você pode ir longe com isso. Você sempre se questiona, se duvida. Por isso que eu acho que o ato mais revolucionário que uma pessoa pode fazer em qualquer área é viver plenamente no volume máximo, porque estão ensinando pra gente, desde que a gente nasce, a abaixar o volume para não incomodar. Sim. Talvez se alguém nem perceber, eu possa ficar aqui, ou qualquer coisa do gênero, né? Mas não, se você existir indesculpavelmente, na sua plena potência, isso não é não pedir desculpas, porque todo mundo erra, a gente tem que pedir desculpas, mas não se desculpar Sim. pela sua existência, não se diminuir, não se aprisionar, confiar no que está emergindo de dentro de você, manter essa conexão forte, que só fica forte com exercício, com você indo mergulhando para dentro de você, descobrindo o que se encontra lá dentro
e trazendo de volta para a superfície da consciência. E depois mergulhando de novo, descobrindo mais um tijolinho e trazendo de volta para a superfície da consciência. E conforme você for fazendo esse trabalho, você vai construindo um espelho exterior digno da sua vida interior. Isso é ter consciência do seu poder pessoal. É isso que a gente fala com ter uma vida holística, com integrar o seu poder pessoal. É você ter esse livre acesso de dentro para fora e de fora para dentro. Você Sim, conseguir mergulhar e se descobrir e se conhecer, trazer de volta para a consciência e construir uma vida em que caiba você. total. Não, e você falou de espelho, né? E é interessante porque uma meditação que eu faço, né, sobre poder pessoal, eu conduzo a pessoa a ela se olhar nesse espelho, para que ela olhe para esse espelho e ela sinta orgulho do reflexo, para que ela sinta orgulho de cada marca, cada ruga, porque isso foram as experiências dela. Tá? Só, Ana, só lembrando aqui do tempo, porque assim, a conversa flui de uma forma, a gente tem mais cinco E a gente minutinhos vai. aí. Pois é, a gente vai, né? E assim, para que ela se olhe e ela se ame, sabe? Dentro da meditação, uma frase que eu sempre uso é que esse momento é um momento seu, é um momento de olhar para dentro, de se cuidar e se amar. Precisamos disso, sabe? Nos olhar com compaixão, sabe? Nos olhar com admiração, porque pela criação, família, uma série de coisas, carregamos muita culpa com a gente, né? E eu depois de um tempo, né, assim, fui fazendo as pazes com o passado corporativo, né, em que eu, assim, eu tinha raiva de onde eu achei que não tivesse dado certo, que a coisa não foi como eu gostaria, né? Então, assim, todo esse apego, todo esse ego. E hoje eu agradeço a cada porta que se fechou para mim. Porque isso, na verdade, era a vida, era, né, quem me acompanha me conduzindo, mostrando, cara, não adianta insistir, porque não é aí, não é essa porta. E a gente precisa entender isso, né? De que forçar uma porta é forçar uma situação que não é para você. Porque Uhum. a gente, aos poucos, vai quebrar essa questão que é empurrado goela abaixo de que para sermos felizes é preciso sofrer. Para encontrar esse paraíso é preciso sofrer. E eu já digo logo, olha, a felicidade, a paz que você tanto busca fora, ela não pode existir em nenhum outro lugar que não seja dentro de você mesmo. Então, as suas respostas estão em você. A sua felicidade está em você. Porque você pode estar lá em Paris, na Grécia, e não estar bem. Porque lá É. também existem pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, né? Então, cara, onde quer que você vá, não importa. Pode ser num restaurante chique ou no churrasquinho da esquina. Se você estiver bem internamente, você vai se sentir feliz em qualquer lugar. Então, Ana, vou pedir para É. Eu, você deixar aí uma mensagem, deixar aí, sabe, a sua percepção dessa nossa conversa, né? E o que você diria aí para a galera para despertar esse poder pessoal deles. sim. O que eu queria dizer para todo mundo que está assistindo é que, completando o que você falou agora, não tem como se fugir de você mesmo. Então, se abrace, vá ao encontro de você mesmo, aceite que tudo que você viveu até agora te trouxe até aqui. Isso ajuda a se livrar dessa culpa, desse medo de erro, dessa idealização da onde a gente poderia estar, quem a gente poderia ter se tornado. Nada disso existe, tudo isso é uma ilusão. Tudo que a gente viveu trouxe a gente até aqui agora. E o mais importante é a gente conseguir assumir a narrativa da nossa vida. A gente ser protagonista e narrador da nossa própria história. E a gente só faz isso com um profundo conhecimento da gente mesmo. Então, eu acho que a gente tem que aceitar esse convite do universo, de mergulhar para dentro e encontrar a gente mesmo e confiar que a gente vai conseguir honrar quem a gente encontrou na construção dessa história. Porque a gente só pode ser o protagonista e narrador da nossa própria história. E isso tem um poder brutal. Com certeza.
Ana, super obrigado. Foi assim um momento precioso, né, estar aqui com você. Né? Você é uma simpatia, como eu falei no início, você tem uma energia incrível, né? E que bom que o universo, né, nos colocou aí juntos nessa jornada, nesse despertar e vamos em frente, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer estar com você. O universo sabia o que estava fazendo quando cruzou essas linhas aí. Tá ótimo. Gente, quem tá aí acompanhou, quem chegou agora, não se preocupe, eu vou. Não fique ansioso, tá? Eu vou colocar lá no IGTV essa live, vai ficar disponível para vocês. E em breve nos veremos novamente, tá bom? Ana, um beijo enorme. Namastê. Até a próxima. Obrigada, tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.